E essa frase, ela tem uma história muito interessante, porque meu pai, foi a última coisa que eu ouvi do meu pai, né? Então, meu pai me falou isso e 6 horas depois eu estava enterrando meu pai. Então, uau, né? Que coisa forte. Pais sabem fazer coisas incríveis. Acho que meu pai deve ter... Eu acho que meu pai sentiu, né, que ele ia partir, ele falou uma frase para cada... Ele falou uma coisa para cada filho, e para mim ele falou isso. E eu tatuei ela no meu braço. Ela é um valor. Essa frase é uma filosofia de vida que mostra que, independente do que aconteça, enquanto eu for autorresponsável e trouxer para mim a responsabilidade dos meus atos ou da ausência deles, dos meus resultados ou da ausência deles, eu estou com poder pessoal comigo. Então, de todos os valores que minha família me passou, meu pai, minha mãe e meus familiares, esse é um dos mais fortes, que é a autorresponsabilidade. E eu trabalho com isso. Então, esse valor, ele transcendeu a minha vida pessoal, ele foi para o livro. Ele está aqui dentro dessa empresa, ele está em todas as empresas que eu tenho, ele está no meu discurso, ele está na minha fala, ele está no meu jeito de ser. Eu não separo, primeiro que eu não consigo, segundo porque eu não acredito que existe uma separação, de um valor de autorresponsabilidade. E por mais difícil que possa parecer para alguém, ainda é melhor do que não trazer a responsabilidade para você. Então, isso é uma coisa muito especial na minha vida e que eu propago. Eu propago por aí. Então, esse primeiro é a autorresponsabilidade. Eu tenho um outro valor, eu tenho um outro valor que vira frase, meus valores viram frases, né? E aí eu tenho um valor que é o sucesso é treinável. Treina, desenvolve, aprimora, porque você fica cada vez mais confiante à medida que você desenvolve mais competências. Então, se você tem muitas competências, você não precisa temer, porque você desenvolveu elas através do treino. Obviamente que esse é um valor que veio do esporte, porque eu era um menino normal, numa cidade normal, que não sabia nadar, que minha primeira competição eu fiquei em último, pulei e caí de barriga. E me transformei num atleta profissional, eu vivi disso, né? Eu ganhei salário, eu fui de seleção, eu viajei, eu não fazia mais nada. Qual que foi a diferença? Qual foi a ponte de um menino que não sabia nadar para um garoto e um adulto que viveu disso? Foi o treino. Então, sucesso é treino. Tem um outro também que é muito forte, que é saúde, família, trabalho, não inverta a ordem. Ela tá desenhada, né, na minha empresa. Durante muito tempo eu não coloquei a saúde em primeiro lugar, eu coloquei o trabalho em primeiro lugar. O que aconteceu com o meu trabalho? Ele cresceu, porque eu coloquei foco, ele cresceu. E o que aconteceu com a minha saúde? Piorou. Então, quando a pessoa não coloca o trabalho em primeiro, não coloca a saúde em primeiro lugar, eu também entendo essa pessoa. Então, o que eu sugiro? Só coloca um prazo. Coloca um prazo. Então, eu pergunto, a sua saúde está em primeiro lugar? Ela fala, não. Tá bom? Já vivi assim também. Só coloca um prazo. Para depois o seu trabalho vir depois da saúde. E também tem uma outra de trabalho, que é o trabalho devolve. A força do trabalho devolve. Devolve o quê? Ela devolve sua dignidade. Porque já aconteceu coisas na minha vida onde eu perdi minha dignidade. Me senti mal. E eu continuei trabalhando. A minha dignidade voltou. O trabalho devolve esperança. Já aconteceu coisas na minha vida que eu falei, caramba, eu não estou conseguindo, não estou avançando, e a esperança ela vai minando, mas eu continuei trabalhando. E quando você continua trabalhando, você percebe pequenos avanços, a dignidade e a esperança volta. Bom, se eu tiver a capacidade agora de inspirar alguém a não percorrer esse caminho que eu percorri, eu falaria para as pessoas o seguinte: não tente ser ninguém a não ser você mesmo, porque não vai dar. Eu tentei tanto ser o Gustavo e não consegui, que acabei me tornando o Joel J.
Eu queria ter a altura dele, eu queria ter a mão dele, o pé dele, o nado dele, eu queria ter nascido na cidade, ele era referência para mim. E eu falava, cara, eu queria tanto ser esse cara, meu. E aí eu me frustrava, porque eu não era esse cara, eu não conseguia ser esse cara. Até o dia que eu falei, eu não vou ser esse cara, eu sou esse cara. A minha mão não é do mesmo tamanho da dele, meu pé não é do tamanho dele, então é assim que eu vou. Aí eu comecei a resgatar quem eu sou, aí eu reconheci quem eu era, eu sou esse cara. A segunda coisa, eu aceitei quem eu era, porque tem gente que reconhece, mas ainda não aceita. Então a primeira coisa, eu reconheci, eu não sou ele, eu sou esse cara. Segunda coisa, e é isso mesmo, tá aceito. Aí a terceira coisa foi, eu promovi quem eu era. Eu falei, então, sendo assim, é assim que a gente vai. Na água. Só que isso tem relação direta com a vida profissional, né? Eu sugiro que as pessoas encontrem quem elas são, reconheçam e promovam, porque eu queria ser o Gustavo em tudo. Que aí tem uma diferença. Eu queria copiar o Gustavo. Eu não queria modelar o Gustavo. Modelar é bom. O que essa pessoa tem que eu quero adicionar em mim e combinar com as coisas que eu tenho para melhorar como pessoa? Não, eu queria ser ele. Eu queria eliminar o Joel para ser ele. Mas eu era muito jovem, não tinha maturidade suficiente, era inseguro e o tempo foi muito generoso comigo por permitir que eu construísse essa identidade enquanto eu ainda estava nadando. Porque eu não parei de nadar e depois construir essa identidade. Enquanto eu estava nadando, eu consegui construir essa identidade. Eu sou o Joel. Depois que eu comecei a estudar talento, eu comecei a reconhecer coisas importantes, né? Primeira coisa, o talento não é uma profissão. O talento é uma área. E dentro dessa área existem diversas possibilidades de profissões. Umas que são mais tradicionais e outras que nem existem. Então você tem dentro de uma área, é igual você, tem um amigo meu que ele dá esse exemplo que eu gosto muito, ele fala assim, é igual um sinal de Wi-Fi. Se você está perto do modem, o sinal fica forte. À medida que você vai ficando longe, o sinal fica mais fraco. Então você tem uma área de talentos, você vai se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, se afastando, daqui a pouco não pega mais aquele sinal, fica difícil, a conexão, não tem conexão, ou a conexão fica paupérrima, você passa, é como se você estivesse através de um túnel. Caraca, você perdeu a conexão. Segunda coisa, todo mundo tem uma predisposição para alguma coisa. Então tem gente que nasce com uma predisposição, que é uma habilidade, que é esse tal desse talento. Só que talento e ponto forte são duas coisas diferentes. Ponto forte é a consequência dessa predisposição mais a prática do mini hábitos. Então eu nasci com uma predisposição corporal. Eu tenho essa predisposição corporal. Meu corpo, eu consigo fazer vários movimentos. Eu nadei, mas se você me der uma bola, eu faço embaixada. Se você me der uma de basquete, eu jogo de 3. E se você quiser, eu ando plantando bananeira essa sala toda. Eu consigo fazer isso. Eu consigo pegar um instrumento musical de percussão e bater. Eu consigo pegar um instrumento de corda e bater. Então, eu tenho uma habilidade corporal e musical. Eu tenho uma habilidade sinestésica. Eu nasci com ela. Mas ele era um sinalzinho desse tamanho. Só que eu fui colocado em vários esportes. Quando eu joguei futebol na escola, eu não era ruim. Eu joguei vôlei na escola, eu também não era ruim. Eu joguei basquete na escola, eu também não era ruim. Eu era um carinha da escola. Eu era bom ali na escola. Mas quando eu caí na água, eu falei, epa, de todas as que eu fiz, essa aqui eu acho que eu sou melhor, não da escola, eu era melhor do clube. Eu falei, legal. O meu treinador pedia para eu fazer uma coisa, na verdade nem era treinador, era professor. Ele pedia para eu fazer uma coisa que eu não sabia fazer aquela coisa. Aí ele falava, é assim, assim, assim. E ele, isso! Aí, faz de novo, isso! Eu pegava mais rápido. Então, eu não sabia fazer, ele me dava um comando, eu usava aquela coisa e aí eu aprendia mais rápido. E quando eu aprendi mais rápido, eu progredia. Quando eu progredia, eu motivava. Quando eu motivava, ele me dava elogio. Quando ele me dava elogio, eu fazia de novo. E aí eu fui melhorando, fui treinando. Quando eu estava na aula de natação, eu não estava no time ainda. E quando eu melhorei a aula de natação, o meu professor da aula de terças e quintas falou, cara, você
tenho habilidade para ir para um time. Eu falei, vou. Quando eu cheguei no time, eu era o último. Porque eu peguei os talentosos treinados. E ali era pau. E eu treinava e nada, não acontecia nada. Não acontecia nada. Eu melhorava, os caras melhoravam. Eu pegava os caras e dava... Então, só que eu já estava já naquele grupo dos talentosos que treinavam. Dos talentosos que treinavam. Dos talentosos que treinavam. E aí eu comecei a perceber que tinha talentosos que treinavam menos do que eu. E aí, 2 anos depois, eu ganhei dele. E aí foi quando eu caí a ficha. O esforçado vence o talentoso quando o talentoso não se esforça. Porque se você pega uma pessoa que reconhece seu talento e treina, é muito difícil você ganhar dela. Eu falei, eu ganhei daquele cara, não é porque ele não sabe nadar, não é porque ele não sabe fazer a virada, não é porque ele não sabe sair do bloco de partida, não é porque ele não tem uma habilidade de ficar em cima da água, porque ele não treinou mais que eu. Porque nadando, o bicho é bom. Só que a gente foi junto, e quando faltou ali 10 metros para acabar a prova, ele cansou mais do que eu. E como ele cansou mais do que eu tinha mais vezes, eu joguei na frente dele. E aí eu juntei as peças. Falei, treina, cara, treina. Porque eu já sei que é isso que eu faço. Tem uma passagem também que eu gosto muito, que é assim, perguntaram por um grande violonista, né? Como é que funciona o teu processo de ensaio? Aí ele falou assim, bom, se eu deixar de ensaiar meu violino 1 semana, a plateia percebe. Se eu deixar de ensaiar por 1 dia, a orquestra percebe. Agora, se eu deixar de ensaiar por 1 hora, eu percebo. Então você começa a perceber, você fala, não posso afinar não, isso aqui é legal, melhorei. Você sente, você começa a perceber que aquilo faz parte de você.